Olá, sejam bem-vindos, professores e professoras, a mais um evento da campanha Conversas de Professor, que é promovido pelo GEM, Grupo Editorial Nacional, maior grupo de conteúdo técnico e científico do país. Vocês já nos conhecem pelos nossos selos, Baracugan, Atlas, LTC, Método Forense, entre outras. Você está aqui nesse evento que faz parte da campanha que nós empreendemos ao longo desse mês de outubro para comemorar o seu dia, professor, dia 15 de outubro. E a gente sabe que o seu dia e a sua missão extrapolam apenas o 15 de outubro. Ele é todo dia. E o GEM entende isso. E para não deixar passar em branco, a gente quer, através de informação e acolhê-los através do conhecimento e também do diálogo, promover essa discussão e trazer mais conteúdos para que vocês se sintam integrados e envolvidos e prestigiados. Bom, a nossa programação, termina hoje, mas eu quero fazer um review com você, e a Carol, que está no nosso atendimento no saque, vai colocar alguns links para você ficar ligado. Caso tenha perdido alguma coisa, é só entrar lá num outro momento e acessar. Bom, o nosso evento começou no dia 14 de outubro com a professora Andréa Ramal, que realizou uma live aqui no GEM YouTube, GEM Atlas, em que ela falou com as professoras Silvia Casanova, o professor Daniel Nogueira, Gilberto Miranda, Edivalda Leal. Foi imperdível. Se você perdeu, dá uma conferida no link. No dia 20 de outubro também, a professora Andréa Ramal promoveu o Clube do Livro do GEM Educação, no qual ela discutiu e explorou leituras super atualizadas para ampliar e enriquecer o repertório de educação, para você sempre se manter atualizado. E ontem, com maestria, Carol Andrade e Amel Marques guiaram alguns de vocês, ou todos que estão aqui, estiveram ontem lá, em um tour pela Bibliofertas, que apresentando os recursos, exemplos e dicas especiais. Então, também está salva aqui no nosso YouTube GEM Atlas. Se você perdeu, confere depois. Foram dicas muito interessantes e boas para você usar ainda melhor esses recursos. Tá legal? A gente também tem presentes para você, são 2 presentes. Se você já é cadastrado, professor parceiro GEM, não deixe de conferir o desconto que vai até hoje, 40% em todos os produtos da loja. Dá uma conferida. Se você ainda não é parceiro, entra, se cadastra e aproveite o segundo presente. É isso mesmo, o segundo presente diz respeito a 4 aulas do curso Revolucionando a Sala de Aula 2, no qual, assim, você posicionar o QR Code, ó, tá vendo aqui aparecendo? Se você posicionar o seu celular nesse QR Code ou acessar um link também que vai estar disponível aí no nosso chat, caso você já esteja no celular, não vai poder posicionar, claro, você vai poder entrar na nossa loja. Se já tem cadastro, é só fazer o login e entrar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Se não tem cadastro, faz rapidinho e confere a nossa surpresa e o nosso brinde para você. Ele vai estar disponível até o dia 14 do 11, pessoal. Então, convide outras pessoas, convide outros colegas para estarem aqui conosco, tá? Deixa eu ver a nossa audiência. Como é que está a nossa audiência? Está subindo? Ai, que maravilha! Ai, eu estou adorando. Bom, o nosso evento de hoje vai falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, nessa pandemia. Então, a pandemia, a gente teve que se reinventar como professor. Vocês, professores, passaram a viver muitas angústias, né, e aflições de manterem a qualidade do ensino, lidar com esse distanciamento dos alunos e a proximidade que foi, infelizmente, interrompida. E, diante de tantos desafios impostos pelo cotidiano, se tornou um grande fardo e começou a ficar pesado demais. Por isso, realizamos esta live, que será uma oportunidade de esclarecimento sobre os cuidados que você tem que ter, principalmente nesse momento de esgotamento e que pode representar um problema sério para a sua saúde. Você vai conhecer aqui as medidas preventivas e as opções de tratamento. Por isso, nós trouxemos 2 especialistas na área. Professora doutora Alexandrina Meleiro, que está aqui conosco. Muito obrigada, professora, por compartilhar conosco conhecimentos tão importantes. Eu é que agradeço, Daniela, a oportunidade que o Grupo GEM está oferecendo para todos nós professores. Só para você ter uma noção do que a gente está falando em termos de especialista, a professora
doutora Alexandrina Meleiro, é doutora em Medicina pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FEMUSP, médica psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e coordenadora da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico da ABP. Obrigada, tá, professora? Eu também quero convidar a doutora Karen Scavacini. Obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço, Daniele. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. É um prazer, é uma honra poder estar aqui no Grupo GEM, com, lógico, a presença também da querida doutora Alexandrina Meleiros, e uma boa noite a todos os professores que estão aqui com a gente hoje. Obrigada, Daniele. Obrigada a você, professora. Também super especialista, eu quero falar um pouquinho, só para você ter uma noção de como vai ser boa e produtiva esse bate-papo. A doutora Karen Scavacini é psicóloga, doutora em psicologia pela USP, mestre em saúde pública pelo Karolinska Institute, fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, representante do IASP, International Association for Suicide Prevention, no Brasil. Gente, eu acho que dispensa apresentações essas duas grandes profissionais, e a gente vai estar aqui agora sendo conduzidas por elas em uma discussão muito rica, que vai trazer para você, professor, não só um acolhimento de entender muitas vezes o seu posicionamento, e também trazer as suas dúvidas. Então, mande suas dúvidas, suas questões, suas manifestações no site, alguns depoimentos, inclusive, né, professores, nos quais a gente possa comentar e enriquecer ainda mais nossa discussão. Professora Alexandrina, a palavra é sua. Que agradeço, e nós vamos começar a falar sobre burnout, né? O que é burnout? Toda hora todo mundo fala burnout, mas a gente quer dizer que ele vem do século passado, né? Em 1980, ele surge com um psicanalista americano falando, mas ele tomou mais corpo com uma psicóloga, a Cristina Mellosh, falando do burnout. E agora, né, nos últimos tempos, tem ganhado mais ainda visibilidade, principalmente por conta de médicos, né? Não só agora na pandemia, mas mesmo antes estava falando muito do estresse do médico. Mas eu quero lembrar que há mais de 3 décadas fala-se do estresse do professor. Eu lembro que em 1980 eu escrevi com uma professora da Unicamp, Marilda Lippe, o estresse do professor, no qual era um monte de livros e um lápis mostrando o estresse do professor. Quer dizer, professor é o centro de tudo. Se eu sou médica, é porque eu tive professor, desde lá do meu primário, e todo o curso da minha formação, inclusive depois a pós-graduação, e se hoje sou professora, realizando aquele meu sonho de criança. O que você vai ser quando crescer? Professora. Hoje, a gente observa o quê? Uma decadência no nível do que é os professores. São poucos as pessoas que querem ser professor, porque a profissão está desvalorizada. Assim como também outras profissões estão sendo desvalorizadas. Mas nós, professores, temos que cada vez valorizar mais. Porque sem o alicerce do professor, nenhum profissional é formado. Ah, não, eu quero ser engenheiro. Você terá que ter professor. Não, eu vou ser administrador de empresas. Você terá que ter professor. Eu vou ser médico. Você terá que ter professor. Vocês perceberam a importância do que é ser professor? Então, o estresse do professor vem desde a época, né? Eu sou terceira idade, mas a gente dava aula no giz. No quadro chamado negro, escrevia-se no branco do giz. Algumas vezes com cores, quando a escola era sofisticada e tinha giz colorido. Hoje, a gente usa toda a tecnologia. E, de repente, aquele mesmo professor da época do quadro negro e o giz, ele também tinha estresse. Porque já tinha dificuldades na sala de aula, já tinha dificuldade nas instituições, que é a escola pública ou privada, a escola de ensino fundamental, médio, universitário, pós-graduação, a qualquer nível já tinha estresse. E havia o estresse no mundo, que conforme a política, a situação econômica já havia. Mas o que vem de surpresa no ano 2020? No ano passado eu ouvia de muitas pessoas, não, o ano que vem vai ser melhor. Com certeza vai ser melhor, porque todo mundo já vinha desde mais de uma década sempre tendo prejuízos. E 2020 esperávamos um ano melhor. E eis que veio o melhor.
de repente, não mais do que de repente, vem um vírus. E o vírus parou o mundo. E ao parar o mundo, ele parou a todos nós. E principalmente a escola. Os alunos foram para onde? Para casa. Os pais estavam aonde? Em casa. Os professores aonde? Em casa. E tudo aconteceu nessa casa. E esse professor, ele tem filhos. Esse professor tem que fazer a comida. Esse professor tem que arrumar a casa. Esse professor tem que fazer tudo, além de dar aula. E eu sei que a maior audiência nossa é de professores universitários, mas todos os professores foram impactados. Muitos já tinham experiência em ensino à distância. Que ótimo, só se beneficiaram de poder dar aula em casa. Mas dar aula em casa com a criança, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, até o cachorro, se latir, aparece na aula, o que a gente faz? Tudo isso estressa. E é sobre esse estresse do professor, que não é exclusivo do professor, mas hoje, fechando o ciclo de todas as palestras que houve para o mês do professor, como nós ouvimos a Daniele dizer, o professor é o ano inteiro, todos os dias, inclusive nas férias, o professor tem atividade. E hoje, encerrando o ciclo, nós estamos falando do emocional. Por que será que ficou pelo fim? Porque sempre o emocional fica no fim. Parece que é menos importante, parece que não. Eu quero que vocês lembrem de que os últimos serão os primeiros, e que vocês vão colocar o emocional de vocês como os primeiros, a primeira pauta na vida de vocês. Tá aí a dica número 1 para a gente sair do estresse. Olhe para o seu emocional, cuide dele, pois ele será o primeiro para que eu possa cuidar dos demais, da minha casa, dos meus alunos, da escola, do país e, quem sabe, influenciar o mundo. Nós estamos no momento onde o burnout, o que é isso? A descrição é de exaustão, e por isso vem o nome, uma extrema exaustão. Exausto eu posso estar todo dia, mas a extrema exaustão, um esgotamento. Mas não é porque eu estou cansada, porque eu lavei muitas panelas, fiz o almoço para 20 pessoas, não. É o esgotamento profissional, é o esgotamento por eu ser professor e eu lecionar para qualquer matéria. E é importante que, além do esgotamento, da exaustão, que por isso vem o nome do burnout, burn quer dizer queimar de dentro para fora, onde eu acabo desaparecendo, vem o distanciamento emocional. É como se eu ficasse fria, rígida, na minha emoção para interagir com as pessoas. E aí começa o prejuízo profissional das realizações. Eu começo a fazer o trabalho de modo rápido, eu passo a desconsiderar a qualidade, eu evito contato social, mas como eu vou evitar contato social se eu estou online, Alexandrina? Mas a gente passa a não ver nada. Eu só vejo ali o buraquinho da câmera e mais nada. E fica sem graça, sem ânimo, gente. E aí a gente começa, né, colocar rótulos. Não, o meu chefe, o diretor da escola, não, o supervisor, o coordenador, a gente começa a colocar rótulos. Aquela bruxa, não é porque nós estamos no Halloween, mas eu lembrei de que todo mundo chama a coordenadora, a diretora de bruxa. Nós estamos no dia a dia criticando a tudo e a todos, e critica a escola onde trabalha e onde muitas vezes ainda tem um vínculo, onde depende ali para a sua sobrevivência. E no meio a essa pandemia, vem um vírus, que muitas vezes pode ter deixado alguém da nossa casa doente. Alguém da nossa relação pode ter adoecido e até morrido da Covid. Ou de outra doença, porque muitos ficaram sem poder ir nos hospitais. Nós tivemos outras perdas sem ser, mas tínhamos que continuar bonito na fita, trabalhando como professor. Tudo isso para mostrar para vocês o quanto é importante o professor. Nós,
acompanhamos esse mês e vimos que muitos professores fizeram pesquisa até para mostrar os dados da realidade brasileira, porque não adianta eu falar para vocês da realidade no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, porque nos importa o Brasil. E, assim como em outros lugares, ficou mais evidente a desigualdade. Uma escola particular, uma faculdade, uma universidade, ela pode ter todo o aparato para o professor, mas se ela tem o aparato, ela vai exigir mais desse professor. Uma escola pública pode também ter esse aparato de tecnologia para o professor e também vai exigir. Mas nós temos escolas privadas e escolas públicas que não tinham ainda, no momento, em fevereiro, março, quando tudo parou, todo o suporte. E o que nós vimos? Que os professores que tiveram suporte das suas escolas, dos seus organizadores, tiveram menos estresse. Os que tiveram que se virar sozinho, tiveram mais estresse, portanto, mais burnout. Burnout a gente resume para o estresse do trabalho, porque eu posso ter o estresse pessoal, eu posso ter o estresse social, o estresse do ambiente, mas quando ele é decorrente do meu trabalho, do meu dia a dia, nós chamamos isso de burnout. Isso é reconhecido na classificação internacional das doenças, a CID-10, que está em vigor, mas também já consta na CID-11, que já foi divulgada pela rede social em 2018, mas só vai valer em 2022 ou 2023. Tudo isso é o burnout. O que é o burnout? Aquela coisa que devagarzinho eu estava entusiasmada. Não, agora eu vou dar uma aula, vou fazer online, eu vou fazer brilhar. Mas devagarzinho eu vou me deparando com frustrações, limites que a própria realidade me dá. Eu olho na tela, vejo que a maioria dos meus alunos desligaram a tela. Eu não sei se ele está dormindo, se ele foi brincar, e eu estou ali falando sozinha, como agora. Será que vocês estão me ouvindo? Se estão ouvindo, faço uma pergunta para depois eu ter certeza que vocês me ouviram. Como é que eu vou ter essa certeza? Não sei. O que importa é que eu vou estar fazendo o meu trabalho. E o trabalho do outro? O professor é aquele que se preocupa com o aluno. Será que os alunos estão bem, ainda mais nessa pandemia? Como é que eles estão enfrentando? Será que entenderam a noção do distanciamento físico? A gente não sabe. E o que eu vou perguntar? Karen, o que você ouviu dos professores falar? O que os professores se queixaram nessa pandemia? Ou mesmo antes? Para eu não ficar falando tão sozinha, vamos interagir, minha querida. Vamos, querida. E até queria convidar a todos, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando aqui a cidade de onde elas estão. Queria convidar que todos pudessem colocar aqui de onde eles estão vendo a live, para a gente poder também estar um pouco mais acompanhada, né, Alexandrina? Bom, muitas coisas, eu já escutava de professores antes, e agora na pandemia, muito com relação a isso, muitos tópicos do que você está trazendo, o estresse, a dificuldade de lidar com não só as coisas do trabalho, mas as coisas do trabalho, mais as coisas de casa e crianças, a dificuldade até de perceber que está estressado, porque você perceber que você está perto de um burnout também é algo difícil muitas vezes, principalmente se o professor ele é mais perfeccionista, se a pessoa tende a querer dar conta de tudo, então acaba, né, não quer nem dizer para os outros e nem para si mesmo que não está dando conta da quantidade de coisas. E aí a gente começa a ver alguns sintomas até, e depois, Alexandrina, você pode até trazer, acho que alguns outros sintomas, né? Mas muitas reclamações com relação a sono, dificuldades de sono, de se alimentar direito, até de conseguir parar e fazer uma comida, né, diante de tantas as demandas que existem para além do dar aula, uma sensação de solidão maior, também a gente tem escutado bastante isso, por estar, claro, dentro de um isolamento e também
como você falou, né, Alexandrina, ver a câmera, né, os alunos todos de câmera fechada, é um pouco angustiante, é solitário, além das dificuldades que alguns professores enfrentaram até de lidar com essa nova tecnologia, de como dar essa aula, da própria conexão com a internet. Então, além dos estressores que a gente já conhecia no papel do professor, a gente sobrepôs ainda esses estressores, outras questões, e além dessas, a pandemia, que deixou todo mundo mais preocupado, inseguro, né? E universidades aí também que a gente viu que colocou uma série de muito mais alunos por sala de aula, mais demandas, demissões, tudo isso vai fazer com que o estresse aumente. A questão, para todo mundo que está assistindo, é a gente conseguir entender que momento que esse estresse começa a ficar prejudicial. Porque o estresse em si, ele é uma reação. Agora, quando que ele está chegando perto do burnout e a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso? Ó, o pessoal está aqui colocando várias cidades, muito legal. Curitiba, São Paulo, Julina, Vitória, Petrolina, Bauru, Rio de Janeiro, Araraquara, Ilhéus. Muito bom, gente. Que bom. Ó. Tá vendo, Alexandrina? Estão interagindo com a gente. E aí, antes até de eu trazer para vocês algumas dicas e algumas dicas mesmo de lidar com o estresse, eu queria convidar a Alexandrina para voltar e contar para a gente quais são os sintomas que quem está assistindo pode perceber em si ou pode perceber em um colega de que está próximo de chegar ao burnout e o que ele deve fazer nesse momento. Importante isso, Karen, de que a gente comece a identificar. Não tem quem esteja, vamos dizer, inteiro nessa pandemia. De um jeito ou de outro, todo mundo saiu um pouquinho fora da casinha, um pouquinho, médio ou muito. E é isso que a gente vai ver. Não é tudo que nós vamos chamar de burnout, mas um cansaço, uma sensação de esgotamento é natural na maioria das pessoas. Mas quando esse cansaço começa a ser diário, começa a ser todos os dias, eu já acordo com a sensação de estar cansada. E você falou algo importante, que é sono. Eu gosto de sempre lembrar do sono, depois eu vou continuar os outros sintomas, mas o sono tem algo fundamental. A fisiologia do sono é para que nós, o nosso corpo e principalmente a nossa cabecinha, possa fazer uma faxina de toda oxidação que teve durante o dia, durante as minhas atividades. Agora, é importante que a gente possa, ao ter esse sono, que nós tenhamos algumas regras, como horário para dormir, um ambiente silencioso, não se ter dor, não se estar alcoolizado, e que isso aumentou muito na pandemia, e muitas pessoas, pelo desconforto, pela tensão, pela ansiedade, pelo medo, começaram a aumentar o consumo, pessoas que nem consumiam passaram a consumir, quem consumia aumentou, e isso prejudica o sono, porque não, mas eu bebo para dormir, mas não é um sono reparador, não é um sono restaurador, e o que a gente precisa para que o cérebro seja liberto de toda oxidação. O estresse, ele oxida todo o nosso corpo, e é justamente o cortisol que comanda toda a nossa cadeia hormonal, que regula as nossas atividades. Se eu estou estressada, nós temos um aumento do nível de cortisol no nosso corpo, e isso pode aumentar minha pressão arterial, meu nível de glicemia, me dá taquicardia, me dá ansiedade, me dá depressão, pelo aumento do cortisol, da queda de imunidade. Nós estamos preocupados com a imunidade em relação à Covid, mas eu posso ter queda de imunidade e, às vezes, ter uma infecção urinária, ter uma gastrite, ter outras coisas que o corpo vai ficar fragilizado. Então, o burnout começa justamente com uma sensação de cansaço, vai para dores no corpo, às vezes dor de cabeça, dor na coluna, um mal-estar, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a glicemia e vai gradativamente. Para cada pessoa vai atingir órgãos diferentes. Vai atingir como? De acordo com aquilo que eu posso adoecer. Como assim, Alexandrina? Claro, aquilo que eu estou codificado geneticamente para adoecer.
Se eu tenho familiares que têm problemas cardíacos, é disso que eu vou adoecer. Se eu tenho familiares com problemas de diabetes, problema de depressão, é de acordo com a minha codificação genética. E nisso, infelizmente, a pressão, o estresse, acaba favorecendo o meu adoecer. A minha genética ficaria quietinha se não fosse a pandemia. Mas na pandemia e no estresse, por eu ter que dar aula, olhando para o nada, não, eu estou olhando para muitas pessoas que estão me ouvindo, e mesmo as que não puderem ouvir agora, vão ver depois. Então, eu tenho que estar tranquila comigo de que alguém vai estar me vendo. E eu vou passar a mensagem. Além disso, nós temos sintomas cognitivos que prejudicam no burnout. Vai diminuindo a minha atenção, a minha concentração, a minha capacidade de decisão. Isso fica atrapalhado. E aí, a assertividade. O que eu vou fazer na aula hoje? Como eu vou avaliar meus alunos? Como eu vou dar a prova? O que eu vou exigir? Lembrar que os alunos também ficaram com estresse. Os alunos foram sobrecarregados porque todos os professores acabaram também se sentindo sobrecarregados, deram excesso, muitas vezes, de matéria, que não daria se fosse presencial, mas começaram a dar. Os alunos se perderam, os professores se perderam, mas nós vamos achar o rumo. Sempre há um norte. E o importante é nós tirarmos o excesso. E aí começa uma irritabilidade, começa uma tristeza, aumenta a minha ansiedade, vai diminuindo o meu interesse. Eu ligo para a Karen e falo assim, olha, eu não vou estar lá na live do Grupo GEM. Não, eu estou cansada. Você faz sozinha? Tá. Não. Tá bom, eu vou, mas eu falo um pouquinho, falo sem ânimo. O que eu vou fazer? É nessa hora que a gente vê a parceria. Foi muito importante, contatos que eu tive com alguns professores da escola médica, né? Como eu vou dar aula, que criatividade, tudo isso foi importante porque, assim, medicina não se dá virtualmente, mas nós tivemos que aprender a dar virtualmente. Para o primeiro, segundo ano, terceiro, para algumas coisas, mas o quinto e sexto ano até foram apressados a se formar, porque precisava-se da mão de obra, quando era março, abril, depois amenizou, porque felizmente não precisamos tantos alunos ainda não formados entrarem na linha de frente. Mas outras áreas, direito, arquitetura, administração, tudo questionou como é que nós vamos ensinar isto ou aquilo virtualmente. E aí nós fomos aprendendo. Plataforma, sites, coisas, criatividade, flexibilidade. E aí, diminuir a minha irritação, diminuir a minha depressão, a minha ansiedade. A Karen mencionou, e eu vou reforçar a vocês, muito do burnout vai da nossa exigência, do nosso perfeccionismo. O importante é, pegue um lápis e um papel, escreva aí a palavra perfeito. Escreveu? Eu não vou dar muito tempo, mas escreve embaixo a palavra defeito. O que elas têm de comum? O feito. Se eu circular o feito da palavra perfeito e o feito da palavra defeito, vai sobrar dois prefixos, o per e o... Se eu ajuntar, perde. Por eu querer perfeito, com medo do defeito, eu vou perder. Então, o importante está feito. Como saiu a aula? Como saiu as coisas? Como saiu a avaliação? Como estão os alunos? Como saiu 2020? Feito. Do jeito que foi possível. Eu acredito que a Karen pode nos dar algumas dicas, até para que vocês não cansem de tanto a Alexandrina falar. Então, eu vou passar a bola para minha amiga Karen. Jamais que vamos cansar de você falando, Alexandrina, imagina. Bom, e olha, você está falando aqui, o pessoal está colocando vários comentários, estão falando que se sente, que é difícil selecionar o que fazer primeiro, que é um processo gradativo, falando também, né, que os jovens não entendem que não aparecer na tela é um desrespeito ao professor, mas que, claro, o ensino remoto cansa todo mundo. Sabe que eu tenho uma paciente que ela ficou 2 anos para conseguir entrar numa faculdade de medicina e conseguiu finalmente esse ano, entrou, e ela está no primeiro ano de medicina.
e ela está frustradíssima também, porque tinha uma série de expectativas de finalmente entrar nessa universidade e agora é tudo remoto. Então, eu concordo aqui com quem está falando que o estresse é para as duas partes, né? Queria trazer um pouco para vocês, acho que pegando até muito do gancho que a Alexandrina trouxe do perfeito e do feito, o que a gente também vai começar a olhar, inclusive dentro dos consultórios de psicologia, de psiquiatria também, o que nos deixa estressados. Então, o primeiro passo, pessoal, e aí convido todos a pensarem, primeiro, quais são os maiores estressores que vocês têm enfrentado neste momento? Vocês podem escrever aqui nos comentários se quiserem contar para a gente. E o que mais deixa cada um de vocês estressado? E para cada um pode ser que seja uma coisa diferente. Quando a gente começa a entender quais são os fatores externos, que pode ser um excesso de coisas para fazer, ou ficar o dia inteiro na tela do computador, lidar com alunos com tela fechada, ter uma série de perdas também que estão acontecendo ao mesmo tempo, muita responsabilidade, e podemos ter também os fatores internos, perfeccionismo, autocobrança, pessimismo, insegurança, até raiva, né? Muitos outros sentimentos. E entender também o que vai potencializar, o que potencializa esse meu estresse. Eu gosto de sempre, quando eu estou com as pessoas, convidá-las a fazerem o que eu chamo de um plano de ajuda. O que é isso? É algo muito simples, que eu convido também a todos os professores que estão nos assistindo. Primeiro pensar, então, quais seriam esses estressores, quais são os maiores estressores que vocês têm lidado? Internos e externos. Quais deles que é possível que haja uma mudança? Ou seja, que está dentro da possibilidade de cada um de vocês alterar. Porque tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que não. Bem que eu gostaria de ter uma varinha mágica e acabar com a pandemia, mas eu não tenho ela. Eu vou ter que aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Bom, identifiquei os meus estressores internos, externos, quais sinais que eu tenho de que eu não estou bem. E esses sinais podem ser alguns dos que a Alexandrina estava trazendo. Dificuldade de sono, dificuldade de concentração, queixas físicas, né? Dores, doenças que aparecem. Quais são os seus sinais? Coloca aí no papel, coloca aí perto de você, da onde você está. Quais são os 4, 5 sinais que você tem, que você percebe que você está cruzando a linha do não estar bem? A partir do momento que identificou isso, o que eu faço que piora essa situação? Ora, abusar de álcool é uma das coisas que piora. Se privar ainda mais de sono, também piora. Entrar na rede social e achar que está todo mundo produzindo sem parar, conseguindo fazer um monte de exercício físico e ainda deixando a casa toda arrumada e deixando tudo perfeito e comparando nossa vida com os outros, costuma não ajudar. O que você faz que piora a sua situação? E aí, o que você faz que pode melhorar a sua situação? Por exemplo, tomar um bom banho quente, comer uma comida que você gosta, dar um tempo para você, brincar com um pet que você tem, um cachorro, um gato, ligar para alguém querido. E aí, dentro desse ligar para alguém querido, quais são as pessoas que você pode contar? Você pode ligar para desabafar, ou para falar besteira, para fazer piada, para tirar a preocupação da cabeça. Quais são os sonhos e planos que você tem para depois que tudo isso passar? Para quê? Para que você também possa começar a planejar o que você vai fazer depois da pandemia. Eu estou vendo aqui, vi já algumas perguntas de como o professor vai se adaptar a esse pós-pandemia. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas vamos continuar nesse finalzinho do plano de ajuda. Então, que sonhos você tem? Às vezes, gente, pode ser uma coisa muito simples. Por exemplo, conseguir sair para tomar um café com a minha amiga Alexandrina sem me preocupar em usar máscara. Nossa, isso é um sonho que eu tenho. Espero que ele se realize logo. Outra coisa, e o último ponto, como está o meu autocuidado? Eu tenho me cuidado? E dentro desse autocuidado, eu tenho feito exercícios físicos, se possível, alongado, porque também muitas horas na frente do computador deixa o nosso corpo cansado. E aí o autocuidado, ele pode se dividir em autocuidado físico, mental, social e espiritual. Que cuidado que você está tendo com você?
Porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar de vários sintomas de burnout, se você não pegar essa informação também e pensar o que você pode fazer com tudo isso que você está recebendo hoje, para você e para as pessoas próximas de você. Concorda, Alexandrina? Sim, Karen, o que você está falando é de fundamental importância, porque muitas pessoas sabem se queixar, mas não sabem fazer a mudança. E a primeira mudança começa dentro de nós. Como é que eu posso me cuidar para diminuir o estresse, para que eu fique mais relaxada, que eu fique menos tensa, tenha exigência? Lendo rapidamente algumas perguntas, alguém pergunta assim, mas os próprios colegas exigem que a gente faça mais. Podem exigir, mas será que eu não estou dando o meu máximo? Será que esse colega que está exigindo mais, ele também está fazendo mais ou ele está jogando a peteca, a bola para mim, para que eu faça mais? Então, claro que nós sabemos, principalmente a nível universitário, muitos tiveram medo de demissão, porque houve um esvaziamento das escolas, desde a primária, o ensino fundamental, o ensino médio e as universidades. Então, medo de perder o emprego também foi presente. Então, eu tenho que fazer o meu máximo. Mas qual é o meu máximo? Desde que eu não prejudique a minha saúde. Porque se eu prejudicar a minha saúde, nem o mínimo eu vou conseguir fazer. E é isso que a gente fala. E nessa hora, o importante é que a gente vai sentindo uma sensação de esvaziamento, do não ligar mais. Se eu tivesse presencialmente, eu ia mostrar para vocês um sinal, mas eu estou virtualmente e vai ficar deselegante. Muitos devem pensar, não, Alexandrina, mostra, qual é o sinal, como é que... E eu vou mostrar, porque ele é tão importante para que vocês carreguem isso no dia a dia. O tempo todo, nós estamos no V da decisão. Eu estou aqui embaixo, eu posso escolher este caminho ou esse caminho. Eu estou aqui embaixo, eu escolho esse caminho. Quando eu estou nesse caminho, aparece outra divisão. E assim vai indo de V em V a árvore das decisões. Lembra que eu falei que a capacidade de decisão estava afetada? Mas nós temos que decidir se eu faço assim ou faço assado, cozido, refogado. Como é que eu vou fazer a aula? Como é que eu vou preparar? Como é que eu vou fazer a avaliação? E aí vem o V da decisão. Esse V é importantíssimo, porque eu posso escolher essa alternativa ou essa. Supondo que eu escolhi essa alternativa, eu vou ter outra opção. Mas supondo, e aí eu pedi desculpas a vocês, que ao invés de eu escolher esta decisão, eu escolhi a outra. Qual é a outra, Alexandrina? Todo mundo riu, eu estou ouvindo o risinho, mas se eu escolhi essa, eu tenho a chance de mudar. Eu posso tornar errando ou posso consertar. E é isso que a gente quer ensinar a vocês. Desculpe pelo gesto, mas é necessário, porque o burnout faz a gente ter essa sensação de esvaziamento de não ligar mais. Eu não vou falar o palavrão porque eu já fiz o gesto. Está mais do que marcado. Chega. Traduz o chega por outra coisa que você quiser. Isso é importante que a gente não diga para a gente. Eu tenho que pôr um limite do meu adoecer e o meu fazer algo por mim. Eu dormi, eu me alimentei, eu tomei água. E chega uma hora que se eu não dormi, se eu não me alimentei, se eu não tomei água, o número 1 não funciona e o número 2 não funciona. Meu fisiológico, urinário e intestinal param. Então, eu tenho que fazer. Tudo isso vai trazendo estresse para o professor e para todas as pessoas. E aí, a questão do sono. Se nós ficamos muito tempo na tela, há um cansaço. Lembra que eu falei da faxina que nosso cérebro fica? Lançaram recentemente até a exaustão por Zoom. É o excesso de tempo na rede e principalmente em reuniões que às vezes não levam a nada. Reúne e não leva a resultado nenhum. Quantas vezes a universidade, as escolas fizeram reuniões e todo mundo se cansa e nada é decidido, porque está todo mundo esgotado. Então, vamos mais à praticidade, mais à lógica. Isso é importante que, quando a gente tem essa situação, muitas vezes vocês vão ficar, mas e como eu saio disso? A Karen começou a dar a dica. Você está fazendo alguma coisa?
mostrando por imagem, eu ia mostrar um professor na frente de um laptop, um computador, e ele assim, zen, dizendo que tinha que estar bem. Para que a gente atinja esse estado de zen, eu preciso me dar conta de que eu tenho que cuidar do meu patrimônio maior, que é a saúde mental. Nunca se falou tanto de saúde mental e também doença mental quanto nessa pandemia. Vocês devem estar o tempo todo falando isso. Então, o preconceito, o estigma tem que cair. Se eu preciso de ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico que entenda o que eu estou sentindo, eu tenho que procurar, porque eu não posso perder meu patrimônio maior. E, principalmente para o professor, o cérebro é fundamental para todas as profissões, mas a agilidade, a flexibilidade que o professor tem que ter, ela é maior. E dentro disso, aí vai a flexibilidade. Eu tenho que aprender a conjugar vários verbos. O verbo cantar, dançar, exercitar, andar, comer, viver, lazer e, mais do que nunca, o dizer. E o dizer não. Nós temos que aprender o limite. O meu limite, o seu limite, o limite do outro. Nesta pandemia, como eu disse, eu vi um professor ensinando o outro. Eu, muitas vezes, em atendimento online com algumas pessoas que precisaram, não parei fazer o atendimento presencial no meu consultório, mas no atendimento, às vezes, paciente idoso não querendo sair, olha, aperta esse botão, aperta ali que vai aparecer a câmera, eu tô te vendo, doutora Alexandrina. Tudo isso, muitas vezes, os netos ensinaram os avós, um professor ensinou o outro, um aluno ensinou o professor como gerenciar a rede social, todas as estratégias, todas as plataformas. O que foi isso, se não a união? E para isso eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter humildade de dizer, eu não sei sobre isso. Você pode me ensinar? Claro que posso. Posso te ensinar. E vai ser importante porque essas modificações, muitas vieram para ficar. Elas só foram aceleradas. Outra nós vamos resgatar porque o presencial sempre tem uma marca maior. Mas muitas coisas vão ficar. E eu vou ter que me ajudar. Então, é importante que a gente possa fazer isso. Além do sono, além do dividir, do repartir, do auxiliar, o que eu posso fazer para melhorar? O que será que a Karen tem dito para as pessoas que vão procurar no consultório dela? Antes de eu passar a palavra, eu queria lembrar que eu também tive várias pessoas que ficaram frustradas, porque entraram na faculdade, porque mudaram de emprego, ia começar uma escola nova, lecionar uma maneira diferente, e de repente a pandemia. Mas a pandemia atrapalhou a todos. E nós vamos ter que, todos nós, enfrentar essas mudanças, a frustração daquele nosso desejo, daquele nosso sonho que não foi realizado em 2020, mas também o que eu vou poder fazer em 2021, 2022. Quanto tempo será que vai ficar a sequela dessa pandemia? Não sei se será pouco tempo. Todo mundo fala da quarta onda, que é a onda das emoções, a onda da saúde mental, do transtorno mental, do alcoolismo, do burnout e do transtorno do estresse pós-traumático. Eu vou discordar, porque eu não considero como quarta onda. Quarta, como se a primeira, a segunda e a terceira são importantes, mas a quarta tivesse menos importância. Só que a quarta onda, ela começou junto com a primeira, junto com a infecção do vírus, da pandemia toda. E ela não vai parar, mesmo que a gente já tenha a vacina, que está para chegar a qualquer momento, esperamos que seja a vacina que de fato vai solucionar aquilo que a gente otimistamente espera, mas esta quarta onda, ou eu diria a onda das emoções, da saúde mental, ela vai demorar 2 a 3 anos, às vezes até mais. Eu sou de uma geração onde meus pais passaram por guerra, e até hoje eu tenho determinados comportamentos que eu sei que foram influência dos meus pais porque eram da geração pós-guerra. E como vai ser a geração pós-pandemia? Como vai ser as crianças, os adolescentes e até os adultos jovens? E os professores, como é que nós vamos ser?
ninguém tem a resposta ainda. Nós vamos tentar sair e da melhor forma que pudermos. Se vocês lembrarem do perfeito, o defeito e o feito, vocês vão lembrar que a minha palavra é sair desta crise, sair deste isolamento que é apenas físico, é um distanciamento, não é um isolamento social. Nós podemos nos comunicar com as pessoas e devemos, principalmente para partilhar, ajudar um ao outro. Se eu ajudar meu amigo, meu colega de profissão, ele também vai me ajudar, porque ao ele falar o que ele está sentindo, eu vou me identificar ou não com algumas coisas. Ou eu até vou dizer, que bom, eu não estou sentindo isso, mas estou sentindo aquilo. E aí ele pode me ajudar naquilo, porque eu ajudei nisso. E é essa parceria, essa humildade de pedir, de fazer, de repartir, que todos nós vamos ter que desenvolver. Vamos ver o que a Karen tem para falar. Diz aí, minha amiga. Vamos lá, nossa, você está dando um show aqui, Alexandrina. É verdade. Acho que o que você está falando exatamente agora, nessa rede de cuidado, quem que a gente pode colocar nessa rede de cuidado? Então, um colega, é um amigo, é um familiar, é um psiquiatra, se for necessário. E aí, gente, preconceito mata. Porque se você tem preconceito de buscar um profissional da saúde mental, se você não está se sentindo bem, pelo simples fato de que você tem um receio ou um preconceito mesmo com relação ao profissional ou com relação a tomar medicação, não deixa que isso te impeça de pedir a ajuda que você precisa. Não deixa que o teu perfeccionismo impeça de você pedir ajuda. Né? Vá a um psiquiatra se necessário, vá a um psicólogo se necessário. Hoje nós temos vários locais de atendimento gratuito, né? Atendimento a valor social. Conheçam esses locais e vão buscar ajuda. E essa rede de cuidado, então, ela vai o profissional, as pessoas que estão próximas, nós mesmos, né? Assim como a Alexandrina estava falando, temos muitas coisas que podemos fazer para a nossa saúde mental. Não sabemos o que vai acontecer depois da pandemia, como que vai estar, quanto tempo ainda estaremos assim. Mas podemos pensar aí em algumas dicas. Eu não falei que ia dar algumas dicas? Então, conhecer as nossas emoções, eu já falei um pouco disso agora há pouco. Desenvolver resiliência emocional, quer dizer, o que eu aprendi de situações difíceis que eu vivi no passado, como que eu passei por elas, o que eu aprendi. E também a exercitar essa resiliência emocional. Tentar ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E aí vale a gente abrir um parênteses que muita gente acaba colocando na vida profissional uma necessidade de satisfação muito grande, porque as outras partes da vida não estão tão satisfatórias. Então vejam se na vida de vocês como que está a satisfação com a família, a satisfação pessoal e a satisfação com o trabalho. Aprenda a dizer não. A Alexandrina falou muito disso, dos limites, do feito, defeito, do feito. Aprenda a dizer não e como dizer não. Às vezes você tem uma dificuldade de dizer não. Faz aí mentalmente na sua cabeça essa conversa, esse papo e coloque os seus limites. Se você não colocar, o burnout vai colocar, o seu corpo vai colocar, então que você possa fazer isso de uma forma consciente. Aprenda a lidar com a ansiedade, com o estresse. Aprenda técnicas para lidar com o estresse. E aí pode ser meditação, mindfulness, os exercícios. Pensa o que te ajuda para lidar com esse estresse. Pensa também como que você faz para gerenciar o seu tempo. Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que tem muita coisa para fazer, e às vezes tem mesmo, mas uma organização das tarefas e uma organização do tempo pode ajudar a que a coisa funcione de uma forma melhor. Converse com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você confia. Tenha objetivos que possam ser realizáveis. Então, não adianta a gente querer pegar 50 aulas e mais escrever um livro, fazer 50 lives ao mesmo tempo, que ninguém vai dar conta. Então, qual é o limite? Quais são as suas metas? Tenha metas e objetivos que possam ser realizados. Cuida da tua saúde mental, cuida da tua saúde física. A Alexandrina falou muito do sono, vou bater também nessa tecla. Sono é fundamental, hidratação, alimentação, exercício físico.
Por que você não reserva para você um dia para cuidar da tua saúde mental? E olha que eu não estou nem falando uma vez por semana, hein? Pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Para e vai cuidar da tua saúde mental. Evita álcool como uma forma de enfrentamento. E pensa, né, gente, que também, por mais que a gente não saiba quanto vai demorar, uma hora tudo isso vai passar. Às vezes, se você está diante de uma situação difícil, faz lá uma coluna. O que eu posso aprender com isso? Quais são as minhas maiores dificuldades com relação a isso? E veja o que você pode fazer para ser esse agente de transformação também. E também saber pedir ajuda na hora que você precisa. Ninguém aqui é super-homem e nem precisa ser. É isso, Alexandrina. Acho que eu já me estendi bastante também. Tá bom. Não sei se nós vamos para a pergunta, se querem perguntar, mas eu vi que alguém perguntou se a gente sofre de burnout por muitos anos. Dependendo se não for tratado e se a pessoa não receber ajuda, se ela não sair no sentido de modificar o que ela está fazendo, né? Ela se mantém no mesmo emprego, com os mesmos vícios, as mesmas coisas, isso pode se perpetuar. Muitas vezes nós vemos pessoas que teve numa determinada empresa, numa universidade, numa escola, e fica, às vezes, com determinadas sequelas e que muda de ambiente, muda de trabalho e acaba ficando na mesma coisa. Então, é importante buscar ajuda. Não quer dizer, então eu sou louca, não. Eu vou dizer que, como psiquiatra, eu trato de louco, sim, com muito prazer, adoro meus louquinhos, como dizem, né? Mas não é só de louco, não. A gente trata muitas outras pessoas antes que cheguem na loucura. E é isso, por isso que o Grupo GEM pôs esse tópico, porque sabe que eu defendo essa bandeira já há muito tempo e que a gente precisa dar para todos os profissionais. E o professor é o mais afetado. Veja que eu falei que já 3 décadas anteriores, quer dizer, já no século passado se falava do burnout dos professores. O que nós vamos fazer para, depois dessa pandemia, o professor ser mais valorizado, como alguém perguntou? Não sei. Até o grupo dos médicos, que teve um papel importantíssimo na linha de frente, já está sendo desvalorizado. Infelizmente, nós temos questões que fogem ao nosso controle, de professor, de médico e de outros profissionais, que vai continuar influenciando. Como é que nós vamos fazer? Cada um vai fazer o seu papel. Se eu fizer o meu papel enquanto médica, se eu fizer o meu papel enquanto professor, professora, eu vou estar ajudando naquilo que posso. Eu vou estar estimulando meus alunos, meus familiares, as pessoas à minha volta. Eu, ao me cuidar, eu vou estar mostrando para os outros que também tem que se cuidar. Existe uma frase, eu não lembro agora, nesse exato momento, de quem é a autoria, alguém deve lembrar, pode me dizer, mas diz que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. Vocês concordam com isso? O exemplo não é a melhor forma de ensinar. Mas a frase não para aí, tem uma vírgula. E agora sim vem o que eu quero enfatizar. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas é a única. O exemplo é a única maneira de ensinar. E lá atrás, na década de 80, eu fui fazer minha tese de doutorado e justamente o médico como paciente. E a partir dali, abriu-se um leque para os médicos poderem se cuidar. E na mesma década de 80, eu também participei do livro da Marilda Lippe sobre o estresse do professor, porque o professor também tem que se cuidar. E, de repente, sou médica, sou professora, as duas coisas, e eu tenho que me cuidar o dobro. Só estou na terceira idade, porque ao longo da minha caminhada, eu tenho me cuidado. E eu convido você mesmo, você que está aí, me ouvindo, você que vai falar para outros professores ouvir essa palestra, você que vai falar para seu parceiro, parceira, de trabalho, ouvir essa palestra porque alguma coisa mexeu em você. Impossível você sair daqui zerado, sem nada, mas também impossível você sair sem ser que tenha mexido. Em alguma coisa você se identificou com o que nós falamos, eu e Karen. Nós nos dedicamos muito para estar neste momento com vocês. Eu escolhi a Karen pela competência que ela tem de verbalizar, mas também escolhi pela
eficiência de comunicação. Quando ela disse que nós temos, inclusive, acesso, ela depois pode deixar o link, de acesso para quem não tem recursos econômicos para buscar uma ajuda psicológica, porque é importante. Há muitas coisas que podemos fazer. Nesse pandemia, no final de agosto, eu e Karen pertencemos à Associação Brasileira de Estudo e Prevenção de Suicídio. Nós fizemos um congresso online que durou 2 dias, com mais de 30 mil inscritos. Vocês sabem o que é isso? Porque o tema era suicídio. O quanto, não era só médicos, foi aberto a todo mundo, o quanto esse tema é preocupante, o quanto o cuidar da saúde é importante. E com isso, a gente quer que vocês se valorizem. Quando vão valorizar o professor? Acabaram de me perguntar. Se o professor não se valorizar, se nós não dermos a importância à nossa saúde, à nossa pessoa, ninguém vai dar. E se um começar a ajudar o outro, um auxiliar o outro, um valorizar o outro. Mas como é que eu resolvo isso? Pergunte para o professor Luiz. Não, a professora Vânia sabe isso muito bem. A professora Anete sabe isso melhor ainda. A professora Sônia, o professor Walter. E o professor Luiz Antônio? Sim, o professor José. Ah, não esqueça da professora Joana. Todos nós somos um grupo que formamos o conjunto do saber. E esse conjunto do saber é que vai construir o futuro da nossa escola, dos nossos alunos, do nosso país, do nosso planeta. Acho que eu estou delirando, achando que o professor constrói tudo. Não. Mas o professor também é pai, o professora também é mãe, também é filho, também é marido, também é mulher, esposa, também é par, também é avô, também é avó. Somos tudo, mas acima de tudo, professor. E é isso. Se você não tiver a flexibilidade, a facilidade, e acabei de ver uma palavra, me inventei, isso, de se reinventar, de se ressignificar, a importância que nós temos como professores. Se eu me ressignificar como professor, veja que todo mundo brinca na rede social que tudo voltou, menos as escolas, porque a gente não sabe direito como vai fazer com os alunos do primário, do ensino médio, e como é que nós vamos aprovar ou reprovar aluno, como é que nós vamos avaliar? Eu acho que se nós olharmos para os nossos alunos e para nós mesmos e ver o que ficou do emocional, da consequência dessa pandemia, sem dúvida nós já somos vitoriosos. Como é que está o emocional dos meus familiares, o meu emocional, dos meus alunos, dos meus pares na escola? Nós vamos dizer, vencemos. Eu pergunto aos colegas do Grupo GEM, né, a Daniele ou Juliana, se tem alguma coisa a fazer, porque estamos chegando próximo do final da live e eu não sei o que é que vocês querem. Reflexão, sem dúvida, é a coisa mais importante, mas quem sabe ainda tem alguma coisa que fugiu à minha memória, que fugiu à memória da Karen, que alguém possa estar perguntando. Diz aí, Daniele. Doutora Alexandrina, doutora Karen, nossa, a gente fica aqui ouvindo nos bastidores e se sentindo incluída. Eu acho que o sentimento dos comentários desses professores, mostrando o sentimento de que vocês traduziram tudo o que estão sentindo, todo o sentimento, todas as emoções. Temos 2 perguntinhas que eu achei muito importante da gente falar e eu acho que valeria a pena a gente fechar com chave de ouro. O que vocês acham? Pode ser? Eu queria fazer fechar com chave, não precisa ser de ouro. Ah. Lembra que eu falei do perfeito, defeito? Tem que ser feito, tem que ser fechado. Lembrando que nossa live não acaba aqui. A gente ainda tem um encerramento com a nossa querida Andréa Ramal, que vai falar um pouquinho do futuro de 2021. Então, fica conosco. Quando a gente encerrar com as professoras, a gente volta depois com a professora Andréa Ramal. Então, professora Alexandrina, queria fazer uma pergunta.
Quando é a hora de pedir ajuda? Quando o professor sabe que é a hora de pedir ajuda? E para a professora, doutora Karen, o workaholic, né? Foi a pergunta da Andrea Cessne. O workaholic não já seria uma pessoa mais sujeita ao burnout? Já não seria sintomático? Então vamos lá, professora Alexandrina. Quando é hora de pedir ajuda? Quando é hora de pedir ajuda? Sempre que a gente sentir que está desconfortável, por cansaço, esgotamento, que a performance, quer dizer, o meu preparo, eu não estou entregando aquilo que antes eu entregaria, que eu faria, e principalmente se está alterando o meu sono, alterando o meu físico, tendo sintomas de dores, de pressão, de alguma coisa de tudo que a gente falou, é hora de procurar. Tem dúvida, será que é hora ou não? Procure. O máximo que você vai ouvir assim, não, você está bem, continue. Agora, eu alerto, porque muitas vezes a pessoa vai procurar um profissional, e às vezes esse profissional não está habilitado o suficiente para entender o que é o burnout, o que é o esgotamento profissional. E vai dizer, você não tem nada, isso é por causa do trabalho. Se é por causa do trabalho, se é por fator emocional, porque nós ouvimos alguns colegas, infelizmente, médicos, dizerem, isso é emocional, como se fosse emocional, não tivesse tratamento, não tivesse que buscar ajuda. É emocional, sim, físico, mas antes que se torne físico, porque se eu começo a ter alteração do cortisol pelo estresse, aumenta a minha pressão, minha glicemia, eu não preciso estar diabético ou hipertenso para procurar ajuda, eu tenho que procurar antes. Então, procure sempre ajuda, mas procure com profissionais habilitados, que saibam entender o lado humano, as fragilidades, mas também a fortaleza, porque nós temos que ter resiliência, a capacidade de enfrentamento das adversidades. E a pandemia está sendo uma grande adversidade para todos nós. Agora, a Karen vai falar do que é workaholic. Excelente, Alexandrina. Bom, com relação ao workaholic, eu daria um passo atrás, né? Daria um passo para trás para pensar o que leva uma pessoa a ser workaholic. O que ela quer suprir com o trabalho, né? Que ela precisa preencher todos os espaços que ela tem com o trabalho. Então, acho que a gente já começa daí, né? Acho que a pessoa, um workaholic, já precisa se questionar qual é a função disso na vida dele, qual é o sentido que tem trabalhar tanto. Bom, partindo disso, é claro que alguém que trabalha demais e que provavelmente se coloca uma pressão excessiva por resultados ou por trabalhar cada vez mais, tem uma propensão maior a desenvolver burnout. Porque também a gente pensa que essa pessoa provavelmente não está com equilíbrio na sua vida pessoal, familiar e do trabalho. Então, sim, para quem fez a pergunta, o workaholic pode sim desenvolver burnout, porque ele já tem aí o trabalho, talvez, pegando muitas áreas da vida dele. E aí a falta de equilíbrio pode levar ao burnout, sim. Eu vou ir completando uma coisinha. Nós podemos trabalhar por amor, nós podemos trabalhar por dinheiro e por vício no trabalho, que é o workaholic. Se eu tenho vício no trabalho, significa que outras áreas, como disse a Karen, estão comprometidas e por isso é que eu me dedico. Então, já começa por aí. Se eu trabalho por dinheiro, eu não tenho prazer. O objetivo só é ganho. E muitas vezes a gente fica trabalhando para ter dinheiro e depois não tem tempo nem de gastar, porque trabalha-se demais, vira-se workaholic e workamoney. O workalove, trabalhar por amor, ele nos traz dinheiro e não nos traz o vício do trabalho. Quando a gente ama aquilo que a gente faz e gostar do que faz, e o professor é assim, está na nossa pele, está no nosso sangue o querer ensinar, o querer repartir, o querer ver o crescimento dos nossos alunos. E isso é o workalove. E aí a gente não adoece. É ter temperança em tudo que a gente faz, equilíbrio, um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Com isso, nós temos aí uma vida saudável, saúde mental, e não doença mental. Daniele, é com você. Uau, professora, fechamos assim com chave de ouro. Não tem como não falar que é ouro, porque realmente
realmente bate no coração isso, né? O amor o magistério tem muito isso, né? É o amor à profissão. Então, muito obrigada, professoras, pela participação, por compartilhar saberes tão válidos para nós, principalmente para os professores e professoras aqui presentes. Eu me despeço de vocês e de vocês. Eu peço, vocês querem falar alguma palavra final? Desculpem, não dei oportunidade. Querem dar alguma uma palavra final? Eu acho que, assim, nós já falamos bastante, e agradecer ao Grupo GEM, agradecer a todos que estão presentes e mandando recados, e o que eu gostaria nisso tudo é de que as pessoas partilhem essa live para outros professores, partilhem para outras pessoas, para que a gente possa ser multiplicador de buscar razão para ter saúde. Doença, tô fora. Doutora Karen. Também queria agradecer muito poder estar aqui hoje, compartilhando com a minha querida Alexandrina todo esse saber dela e com todas as pessoas aqui hoje que participaram da live, que elas também possam compartilhar e entender o que elas podem levar de tudo que elas escutaram aqui. E eu queria deixar um site, que é o site mapasaudemental.com.br, onde as pessoas conseguem achar os locais de atendimento gratuito, só atendimento gratuito, tanto virtualmente como presencialmente no Brasil inteiro. Então, se você está precisando de atendimento para a sua saúde mental, dá uma olhada lá e não deixa que isso também te impeça de não saber onde ir, te impeça de receber ajuda. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite, professoras. Eu me despeço de vocês, mas com vocês eu fico agora, porque tivemos uma pergunta aqui interessante, que foi a seguinte: como ficará a valorização do professor depois da pandemia? Será que o ensino remoto vai contribuir para a desvalorização do professor e da educação? Essa pergunta, com certeza, a professora Andréia também vai reforçar no final dessa live. Eu vou me despedir de vocês agradecendo a presença antes de convidá-la e reforçar os meus avisos, professor parceiro GEM. Se você ainda não se cadastrou no nosso site, www.grupogem.com.br/relacionamento/professores. Se você já é parceiro GEM, você já pode conferir até hoje, no finalzinho do dia, os 40% de desconto que nós estamos oferecendo para você. Se você não é parceiro GEM ainda, se cadastre, porque ao longo do ano você vai poder conferir também outros tipos de promoções e também se manter atualizado com outros produtos, outros materiais que nós produzimos especialmente para vocês. E o nosso outro presente está aqui, ó, é o nosso QR Code, que você pode posicionar o seu celular e até o dia 14/11 ter gratuitamente acesso a 4 videoaulas do curso Revolucionando a Sala de Aula 2 com a professora Silvia Casanova, professor Daniel Nogueira, entre outros nossos autores, com mais conteúdo de qualidade para você. Eu gostaria, então, de chamar a minha querida diretora, professora educadora do país, Andréia Ramal, referência na nossa área, para responder essa pergunta que eu fiz, entre outras. Professora Andréia, boa noite. Eu passo a palavra para você. Boa noite, Dani. Boa noite a todos e todas que estão aqui conectados com a gente. Olha, foram 2 semanas maravilhosas de homenagem aos professores. E agora a gente fechou de uma maneira linda também com as doutoras Alexandrina e doutora Karen, trazendo um tema, assim, fundamental e importantíssimo, e não só nesse momento. Eu acho que nós, professores, convivemos muitas vezes com situações que podem levar ao burnout, pela tensão que a nossa área implica. Uma vez eu li uma pesquisa que dizia que a profissão de professor era uma das mais estressantes de todas, e naquela pesquisa dizia que só perdia para trabalhar com britadeira no sol, no meio da rua, com aqueles barulhos todos. Eu sempre guardei isso. E estava olhando agora um livro que eu consultei há muito tempo já, em 1999, só vi agora que esse livro é daquela época, e que me chamou muito a atenção, que se chama O Mal-Estar Docente. E nesse livro o autor já trabalhava um pouco tudo isso que o professor vive, com a pressão dos alunos, a indisciplina, a necessidade de ter vários empregos ao mesmo tempo, coadunar, né, vida familiar com vida profissional, cuidar das próprias crianças e dos outros, ou dos próprios jovens e dos outros estudantes.
E o mal-estar docente, eu vejo hoje que seria o que hoje as professoras abordaram como o burnout, só que hoje nós estamos muito mais preparados para entendê-lo, e a doutora Alexandrina e a doutora Karen foram, assim, brilhantes na maneira de apresentar, e queria destacar como elas foram positivas. Em nenhum momento elas falaram, não tem cura, cuidado, porque se você não tratar logo, já era. Elas foram muito positivas, né, no sentido de prevenção, de autodiagnóstico, ou quando você não conseguir saber qual é o motivo, ou detectar, procurar ajuda, né. E eu estava pensando, quando elas falavam, o quanto é importante nós, professores, também cuidarmos uns dos outros, porque às vezes você percebe que a outra pessoa está com burnout, e ela que não está percebendo. Então, como é importante você dizer, está tudo bem com você? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Isso também é uma maneira, muita gente comentou aqui no YouTube, né, nos comentários, que ajudar também era uma forma de terapia, e eu acho que é importantíssimo quando a gente perceber alguém que está vivendo essa situação, mesmo agora, à distância, na pandemia, eu acho que nós precisamos manter contato e ficar atentos aos sinais que a gente perceber nos colegas e nos amigos. Bom, eu queria fazer o encerramento dessas 2 semanas que foram tão maravilhosas, com tanto conteúdo rico, com muitas promoções para quem se cadastrou como professor parceiro GEM, e ser parceiro GEM é simplesmente ir lá, preencher a sua ficha e você passa a receber um monte de vantagens na hora de consumir conteúdos das editoras do GEM, tanto livros com e-books, como cursos online, produtos multimídia. E a Dani me pediu para eu comentar uma das perguntas que surgiram aí, que dizia, bom, como é que vai ficar a valorização do professor se agora no ensino remoto nós vamos estar ainda mais esquecidos ou mais desvalorizados? Bom, eu pediria desculpas para discordar dessa visão, porque eu acredito que não, que a pandemia vai ser um momento para revalorização do professor, apesar do ensino remoto, apesar de que nós percebemos agora que o futuro do ensino, da educação, é realmente híbrido. Eu acho que a gente mergulhou numa prática que não vai ter volta, da gente ter parte das aulas presenciais, parte das aulas online. Pode não ser tanto online como é agora, mas acredito que o futuro da educação é híbrido. Mas eu vi que, nesse momento, a profissão de professor ficou muito clara o quanto ela é importante, e não só pelo que a doutora Alexandrina colocou, que ela forma as outras profissões, que todo mundo, para ser o que precisou passar por um ou mais professores, mas também porque a gente viu quantos pais, quantos jovens, quantas famílias perceberam que ensinar não é algo fácil. Ensinar não é algo que você faz espontaneamente, não pode ser algo baseado no espontaneísmo, que você faz como você acha que uma matéria deve ser explicada. Existem teorias da aprendizagem, teorias que funcionavam no século XIX, que foram sendo substituídas por outras teorias no século XX, agora nós temos novas teorias da aprendizagem no século XXI, que nos dizem como o ser humano aprende, como a criança ou o adulto constroem conhecimento, cada um de um jeito, como é que as metodologias funcionam melhor, quando e para quem. A gente tem também psicologia cognitiva, a neurociência, que estão chegando com novas contribuições, analisando o cérebro humano e como é que ele pode aprender mais e melhor. E isso aí ficou muito nítido na pandemia, né? Uma coisa é uma videoaula, outra coisa é um exercício que a criança ou o adulto, o jovem, vão fazer na sua casa, e outra coisa é a pessoa que conduz um processo de aprendizagem, que traça estratégias necessárias e apropriadas para levar um aluno, ou uma turma, ou um grupo de alunos a aprender. Aprender é uma coisa muito séria. O saber docente é uma teoria, um conjunto de dados muito estudados na nossa profissão como pedagogos ou como psicólogos, que estuda a mente humana e o fazer docente.
Isso é muito estudado. Tem um saber docente que vem da faculdade, da sua formação inicial, e tem outro saber docente que é aquele que você reconstrói a cada dia na sua prática, com as experiências que você vive, com o que os seus alunos te perguntam. Então, realmente, acho que nunca o professor terá sido tão valorizado, torçamos para que seja assim, como depois da pandemia, quando a gente voltar às aulas, que já não serão mais normais, mas serão outras aulas, e a gente vai ver que um computador, uma videoaula, um aplicativo, tudo isso pode transmitir informação, história, geografia, matemática, ou nas universidades exatas, saúde, direito, sociais aplicadas, mas o professor é fundamental para ajudar o sujeito a fazer aquilo tudo ter sentido, para ajudar o sujeito que aprende a se tornar um cidadão crítico, a se apropriar desse conhecimento e aplicar de alguma maneira na sua profissão, aplicar para o bem ou para o mal, saber tomar as decisões que ele deve. O professor transmitir uma ética profissional para ele escolher esse conhecimento para o bem, coisa que o nosso país precisa tanto. Então, eu acredito muito na força desse professor e acho que a maneira de terminar essa nossa semana, ou 2 semanas de homenagem aos docentes, trazendo uma poesia, que eu até li no finalzinho do nosso Congresso de Educação, mas eu li só um pedaço, eu vou ler ela inteira hoje. Mas antes disso, eu só queria trazer assim, o que vem por aí no GEM, né? O que está sendo preparado por aí. Bom, nesse final de outubro, a gente fez uma pesquisa que já foi respondida por 5.000 professores. Eu espero que a gente tenha ainda mais respostas. E nessa pesquisa, eu já tenho uma prévia, ela ainda não foi divulgada, nós vamos divulgar para vocês, para ver como é que o professor vê o ensino e o que ele deseja para o seu futuro, para as suas futuras aulas. E eu trouxe aqui algumas prévias para a gente comentar rapidinho, né, uns minutinhos só. Uma pergunta, a gente questionou o que o professor utilizava ensino superior, tá, gente? O que os professores de ensino superior usam como metodologias na sua aula. E aí a gente deu algumas opções, como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, um monte de opções dentro de metodologias ativas. Olha, bem surpreendente, 52% dos que responderam disseram que usam aprendizagem baseada em problemas, 49% disseram que usam sala de aula invertida, e só 20% disseram que não usam nenhuma dessas metodologias ativas até o momento. Então, assim, muitas vezes a gente fala, no ensino superior a revolução do ensino ainda não chegou. Na verdade, não é bem assim. Essa revolução do ensino está acontecendo, os professores já estão se aventurando muito mais, nós todos, né, estamos nos aventurando muito mais para ousar com outros métodos, porque a gente quer colocar o aluno no centro do processo. Então, isso foi um dado bem interessante. Outra pergunta foi se os seus alunos usam os livros indicados na bibliografia. Muita gente fala assim, o aluno hoje não quer mais saber de livro. Olha, não é bem assim. Em 5.000 pessoas que responderam até agora, 80% disseram que os alunos usam os livros da bibliografia, sim. Principalmente para quê? Para estudar para as provas, como conteúdo base. 52% disseram que é para isso. 15% disseram que usam principalmente porque o professor aplica na pré-aula. Então, assim, é muito bom saber, né, que os alunos procuram conhecimento dos livros, porque a gente sabe que o conhecimento ele não está só na nuvem, né, está por aí, é o conhecimento que está só na cabeça das pessoas, circulando, girando nas redes. O conhecimento também está explícito quando ele sai da nossa cabeça, ele é objetivado em materiais como livros, como e-books, como materiais multimídia, construídos por pessoas que estão na ponta, por autores que estão sempre pesquisando, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre
revalorizar esse papel do livro. Ontem foi o Dia Nacional do Livro, então essa pesquisa mostra isso. Outro item interessante é que 50% dos professores que responderam disseram que utilizam materiais complementares que vêm nos livros das editoras do GEM, e 50% disseram que não utilizam, alguns deles porque não sabem que existem esses materiais complementares. Então, queria convidar todos a conhecer os livros, os lançamentos. Hoje, por acaso, eu participei de uma reunião onde foi mencionado que, em janeiro, tem mais de 100 lançamentos de conteúdos novos do GEM. Então, tem muita coisa boa vindo por aí, muita coisa, inclusive, com material suplementar, vale a pena entrar. E ontem, nessa semana de homenagens aos professores, teve uma live falando sobre isso, em que a nossa amiga e colega Carol mostrou como entrar na Biblioferta, que é um site onde o professor cadastrado consegue baixar livros, consegue consultar, ver se ele quer mudar a bibliografia dele. Então, vale a pena conhecer, porque você vê os alunos, na hora H, na hora de se preocupar com as provas, de ver se ele realmente aprendeu, ele procura os conteúdos, os livros, os materiais reconhecidos, né, de autores que são referência. Bom, e o último ponto que eu quero comentar da pesquisa é o seguinte: nós perguntamos se os professores usam videoaulas e que videoaulas eles usam. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a grande maioria disse que usa videoaulas como parte do material para as suas aulas, pode ser não sempre, pode ser às vezes, mas eles usam. Muitos deles pegam de YouTube, muitos deles produzem, muitos deles usam videoaulas que já existam, sejam de editoras, sejam de colegas. Agora, vejam que coisa interessante, tem tudo a ver com a live de burnout que a gente acabou de assistir. Desses 5.000 professores que responderam, quase 50% disseram que eles mesmos preparam as suas videoaulas. Quase 2.500 professores disseram isso. E apenas 149 professores, só 149 em 5.000 professores disseram que eles usam ou preferem usar aulas preparadas por outros professores. Gente, isso aí diz tanto sobre a nossa profissão, porque o professor, ele tem uma certa mania que é de dizer assim, só eu que posso dar aula. Se eu usar uma aula de um outro, o que o meu aluno vai falar? Vai achar que eu não quero dar aula? O que as famílias dos alunos vão dizer? Que esse professor está enrolando? Na verdade, hoje não é mais assim. Assim como você adota um livro que foi construído por um autor e você usa isso como um material complementar nas suas aulas, eu não vejo nenhum problema de usar videoaulas produzidas, inclusive por outros professores, inclusive por autores de livros, por aqueles que você considerar que estão ministrando uma aula legal, que pode ser útil para o seu aluno, não tem problema nenhum de usar. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com burnout, porque a doutora Alexandrina e a doutora Karen insistiram muito nisso, né? Querer fazer tudo e muito bem. Então, imaginem, esses 2.400 professores que estão querendo preparar as próprias aulas, porque eles acham que não devem recorrer a outros. Quanto estresse que estão vivendo, porque preparar aula em vídeo é um estresse, não é uma coisa simples. A gente tem que fazer o papel de um monte de profissionais, cameraman, camerawoman, né, no caso das professoras, iluminador, maquiadora, no caso também de muita gente que quer se produzir mais para o vídeo, editor, sonoplastia, direito autoral, quando você vai ter que usar imagens. Então, assim, é tanta coisa envolvida que eu não vejo problema de usar outras videoaulas quando você não pode ou não quer preparar as suas naquele momento específico, né? Bom, esses são os comentários prévios da pesquisa, que daqui a pouco a gente vai divulgar com mais detalhes. E o que vem por aí do GEM no ano que vem é muito mais conteúdo de qualidade, com muito mais livro, com muito mais e-book, muito mais multimídia. Tem autores altamente empenhados, já pensando no volta às aulas, e que volta às aulas que a gente espera que seja esse em 2021. Tomara, né? Se tudo isso passar, vai ser aquele volta às aulas. E o que vem por aí é muito mais novidade, é muito mais nova edição, é muito mais
livro e material diferente, inovador, para vocês conhecerem, e vocês, ficando cadastrados, vão sempre saber, em primeira mão, de tudo isso que está sendo preparado com muito carinho para vocês, em todas as áreas do conhecimento. Bom, e para fechar essa semana, quero agradecer a todo mundo que participou, a todos os autores que compartilharam seus conhecimentos, a todo o pessoal que esteve aqui atrás das câmeras, gerenciando tudo isso que acontece aí, preparado para acontecer ao vivo. E vou terminar, como disse, essa nossa quinzena de homenagem a professores, a todos nós, com o poema do Braulio Bessa, que se chama A Força do Professor. E ele diz o seguinte: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito, eu tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor. Parabéns pelo mês de outubro, força e saúde para todos nós. Grande beijo, amigos e amigas. Boa noite, bom final de semana.